Como conseguir um atestado médico? Obtendo um atestado para a escola ou faculdade. Peça que seus pais escrevam um bilhete ao professor. Muitas escolas e faculdades aceitam esses recados pessoais como justificativa para faltas. Caso você não tenha ido ao médico. Por exemplo, seu pai ou guardião pode até entregar o documento nas mãos do professor responsável. Peça que seu pai ou guardião inclua a data atual no bilhete. No texto, ele deve se direcionar ao professor e oferecer uma explicação breve sobre o motivo da sua ausência. Por exemplo, Carpo professor fulano. Peço que o senhor abone as faltas recentes da minha filha. Maria Clara da Silva. Ela teve uma inflamação na garganta e precisou ficar em casa, repousando atenciosamente. João da Silva. Peça que pai ou guardião assine o bilhete e, se possível, guarde-o em um envelope com as informações do professor. Seu pai também pode ligar para a secretaria ou a coordenação da escola ou da faculdade, caso você seja menor de idade. Algumas instituições aceitam esse tipo de recurso temporariamente. Lembre-se de que algumas instituições não consideram válidos bilhetes enviados pelos responsáveis. Veja se é o caso no local onde estuda. Se for ao médico, peça um atestado. Em algumas instituições de ensino, você vai precisar de uma comprovação formal da ausência. No Brasil, todo médico é obrigado por lei a oferecer ao paciente um atestado que justifique a ausência na escola ou faculdade. Esse atestado vai comprovar que você teve uma consulta no horário da aula ou que o médico recomendou repouso imediato, bem como trazer uma estimativa do período em que vai se ausentar. Você também pode pedir que o médico lhe dê os comprovantes de cirurgias ou receitas de medicamentos que teve de tomar. Esses documentos vão estar carimbados e, assim, validados. Lembre-se de que todo consultório médico no Brasil é obrigado por lei a oferecer atestado médico a pacientes. Inclua informações de contato no documento. Nos raros casos em que o atestado não contiver dados da pessoa responsável que possam comprovar sua veracidade, inclua-os por conta própria para legitimar a sua história. Peça que seus pais escrevam o número de telefone no bilhete para que a escola ou faculdade possa entrar em contato com eles. Pode ser que o médico precise de autorização escrita dos seus pais para dar um atestado. Converse com o professor. Se estiver na faculdade, a situação pode ser um pouco diferente. Principalmente se você tiver mais de 18 anos e não precisar de permissão para faltar às aulas. Nesse caso, cabe ao próprio docente decidir o que fazer. Abonar ou não ausências, mesmo com atestado em mãos. Tente conversar com o professor específico. Muitos deles não se importam com uma ou duas ausências e, assim, não vão punir você. Com sorte, o docente vai aceitar o documento apresentado ou até passar trabalhos alternativos que substituam provas perdidas. No Brasil, professores de universidades públicas não são obrigados a abonar faltas, mesmo quando o aluno tem um atestado em mãos. Converse pessoalmente com ele para saber o que fazer. Converse com a coordenação do curso. Na faculdade, se falar com o professor não adiantar, vá direto aos coordenadores e, em casos extremos, recorra na reitoria da universidade.
Siga as instruções da coordenação quanto à justificação da sua ausência. Prepare-se para o pior, pois até a coordenação pode ficar de mãos atadas quanto ao seu caso. Em algumas faculdades, a palavra do professor é a que vale. Se tiver um problema de saúde sério, peça acomodações na escola ou faculdade. Embora nenhum professor seja obrigado a abonar faltas, mesmo com atestado, a instituição de ensino pode abrir exceções para alunos com doenças crônicas ou afins. Se necessário, entre em contato com a coordenação ou a reitoria. Use esses recursos. Extensão de prazos de entregas de trabalhos. Mais tempo para fazer provas. Fazer pesquisas em grupo, etc. Para não perder o ritmo das aulas. Você vai precisar de um atestado médico para pedir esses privilégios na instituição. Dependendo da situação, pode não haver nada a se fazer. Converse com o professor para tentar formular um plano para o restante do semestre. Alguns professores já têm alternativas planejadas a alunos que precisam se ausentar das aulas, justificando faltas no trabalho. Familiarize-se com as regras do local onde trabalha. Tudo vai depender da empresa e de onde você vive. No Reino Unido, por exemplo, empregadores não podem pedir que seus funcionários comprovem que estão doentes, a menos que estes faltem ao trabalho por semanas inteiras. Nos Estados Unidos, por sua vez, a situação é um pouco mais delicada. Por fim, no Brasil, tudo depende de quem é seu chefe. Empresas norte-americanas podem pedir comprovantes antes de concederem abonos a faltas. Lá, os empregadores podem, por lei, fazer perguntas sobre o problema de saúde dos funcionários ou exigir que eles apresentem atestado médico, mesmo que o problema seja simples. No Brasil, a situação é relativamente parecida. Embora os empregadores não possam invadir a privacidade dos funcionários, aqui, sempre é melhor ter o documento em mãos para justificar a falta. Mesmo que não tenha nada, você ainda pode sair ileso. Depende do ambiente em que trabalha e da sua relação com os chefes. Consulte colegas para esclarecer suas dúvidas quanto ao assunto e, de forma geral, só evite faltar demais ou em ocasiões óbvias, como segundas e sextas-feiras. Ou pode ser punido mesmo assim. Marque uma consulta médica. Nela, peça um atestado carimbado pelo médico que fizer o atendimento após uma avaliação física. Se necessário, peça que o médico inclua no atestado informações como detalhes do seu quadro de saúde. Isso pode ajudá-lo a comprovar a ausência. Se precisar faltar por períodos mais longos, você pode ter de conversar com seus superiores no trabalho, além de apresentar um atestado que comprove o caso. Em casos raros, você pode até ligar no consultório para fazer uma consulta breve e pedir um atestado. Se não tiver tempo para ir até ele e o problema não for tão sério, veja se é uma possibilidade. Não se esqueça de pedir o atestado se for mesmo ao médico. Nesses casos, você tem o direito de receber um documento que comprove sua situação de paciente. Entregue-o no trabalho para justificar sua ausência. Outros profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas ou terapeutas, também podem dar atestados médicos. Se possível,
Peça também uma cópia dos seus papéis de alta para alimentar ainda mais a sua comprovação. Lembre-se de que documentos como papéis de alta podem conter informações pessoais e confidenciais. Não se sinta obrigado a ceder esses dados a seus chefes. Siga as políticas do seu local de trabalho. Mesmo que sua ausência seja mais duradoura, você pode ter de entregar documentação que sirva às políticas adicionais da empresa. Não se esqueça disso. Se necessário, converse com seus chefes e veja o que precisa fazer. Você pode ter, por exemplo, de preencher formulários que expliquem a sua ausência. No Canadá, por exemplo, os empregadores podem pedir atestados médicos formais de ausências até 15 dias após a volta do funcionário. Converse com seus superiores se precisar de certas acomodações para seu problema de saúde. Assim, vai ser mais fácil retomar suas atividades aos poucos. Obtendo atestados para cancelamentos de viagens e animais de auxílio. Consulte um médico antes de cancelar uma viagem de avião. Vá ao consultório assim que notar que está doente demais para viajar. Com o atestado em mãos, você pode conseguir um reembolso. Mesmo que tenha seguro de viagem, a empresa pode se negar a reembolsá-lo caso você não apresente o atestado. Só faça o cancelamento depois da consulta. No atestado, o médico deve explicar seu problema de saúde e dizer que você não está em condições de voar no momento. Por fim, deve carimbar o documento. Entre em contato com a companhia aérea. Se estiver gripado ou com problemas sérios e não puder viajar, ligue ou acesse o site da empresa e informe-se sobre a política de reembolso nessas situações. Pode ser, por exemplo, que ela só valha para quem apresenta os documentos e faz o cancelamento com pelo menos 24 horas de antecedência. Algumas companhias aéreas cobram taxas de cancelamento. Você pode ser cobrado e acabar recebendo o dinheiro de volta após apresentar o atestado médico. Prepare-se para recorrer perante a seguradora. Seguros de viagem costumam cobrar gastos relacionados a doenças. Se tiver algo do tipo, use o atestado médico, junto do bilhete aéreo, recibos e outros meios de comprovação. Se precisar de auxílio de um animal, também peça um atestado ao médico. Algumas pessoas precisam da ajuda de cachorros e outros bichos, seja física, para locomoção, ou emocionalmente, para quadros de depressão. Por exemplo, se for o seu caso, você pode pedir um atestado para comprovar a necessidade de acomodação. No Brasil, todo prédio e companhia aérea é obrigado por lei a acomodar pessoas com dificuldade de locomoção. Por exemplo, se tiver uma necessidade do tipo, você pode levar o animal consigo em voos ou em visitas a prédios comerciais e afins. A legislação brasileira tem várias formas de interpretar deficiências físicas e problemas de saúde. Dores ou depressão crônica, AIDS, autismo, câncer e doenças cardiovasculares podem ser considerados casos graves em diversas situações. Como quando alguém precisa de um cão para combater a depressão. Por exemplo, peça o atestado carimbado ao médico. Só assim você vai poder comprovar o seu problema e a necessidade de ter um animal por perto. Cabe a você escolher se revela ou não seu diagnóstico. Lembre-se, essas informações são confidenciais.